Na próxima quarta-feira, dia 15, será realizada na Câmara dos Deputados uma audiência pública sobre o projeto de lei proposto pelo deputado Coronel Meira, que estabelece o dia 9 de janeiro como o Dia Nacional do Preso Político. Serão ouvidos os advogados da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, Gabriela Ritter, Ezequiel Silveira e Carolina Siebra, além do desembargador aposentado Sebastião Coelho, os advogados Cláudio Caivano, Paulo Faria e o deputado estadual Capitão Assunção, ele próprio um preso político. Os senadores Eduardo Girão e Magno Malta e os deputados Marcel Van Hatten e Gustavo Gayer divulgaram vídeos convidando a população a acompanhar a audiência pública e explicando a necessidade de combater as violações de direitos humanos que vêm ocorrendo reiteradamente nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como a necessidade de anular as prisões políticas determinadas pelo ministro. Os parlamentares lembraram as prisões em massa, sem individualização de condutas, nem apresentação de qualquer prova de que os cidadãos tenham cometido qualquer crime, seguidas por condenações apenas absurdas, sem respeito ao devido processo legal. Eles também lembraram que os presos em conexão com o 8 de janeiro não são os únicos presos políticos no país, já que a ditadura vem se consolidando desde muito antes daquele evento. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atingiu unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Até uma pessoa no primeiro semestre de direito sabe que nós estamos tendo violações dia sim, dia não, à nossa Constituição por aqueles que deveriam ser os primeiros a resguardar a nossa Carta Magna. Então eu quero parabenizar o nosso deputado federal, Coronel Meira, pela iniciativa de instituir aí na quarta-feira, próxima, dia 15 de maio, uma audiência pública sobre o Dia do Preso Político no Brasil. Nós temos presos políticos em nosso país e vai ser um debate importante para que seja mais um instrumento para que mostre a verdade e que as pessoas entendam que no Brasil a gente não tem uma democracia plena, e sim, infelizmente, a relativa. Então estaremos juntos dia 15, às 15h30, na Câmara dos Deputados, para instruir essa iniciativa fantástica, que vai colocar, se Deus quiser, o dia 9 de janeiro no calendário nacional em memória aos presos políticos do Brasil. Deus abençoe você e sua família. Muita paz. Oi pessoal, aqui é o senador Magno Malta. Com muita alegria eu recebi hoje o convite do deputado Coronel Meira, que dia 15, quarta-feira, às 16h30, em um dos plenários da Câmara, das comissões, haverá uma audiência pública para discutir o projeto que vai instituir o Dia do Preso Político, ou seja, dia 9 de janeiro. Parabéns, deputado Coronel Meira. Tá na minha lembrança, e todas as noites eu sonho com essas cenas dentro da colmeia, dentro da papuda, vendo inocentes e depois disso vendo-os de tornozeleira e depois condenados. Condenação que não foi dada a César e nem aos bandidos de colarinho branco que estão soltos e que foram denunciados. E as provas vieram retificadas pelo Supremo Tribunal Federal em segunda instância, mas que estão soltos. Levou até o ministro Gilmar Mendes a dizer: sem o Supremo não existiria Lula. Sem o Supremo, alguns agentes políticos que aí estão, não existiria. Palavras do ministro Gilmar Mendes. Dorme com um barulho desse. Comparece 16h30 na Câmara dos Deputados, dia 15, quarta-feira. Como vocês sabem, eu estou cirurgiado, estou fazendo todo o meu tratamento, não estou em Brasília. Obrigado pelo carinho, pelas orações, mas certamente eu estarei lá também, tá bom? Estarei lá em espírito e, se for possível, falo com vocês, se eles me derem a oportunidade, né? Até porque hoje existe internet. Obrigado, deputado Coronel Meira. Olá pessoal, o deputado federal Marcel Van Hatten aqui. Quero convidar você para a próxima quarta-feira, dia 15, participar da audiência pública do Dia Nacional do Preso Político. Importantíssima a sua participação. Vai ser um momento em que nós trataremos de todos os abusos, de tudo que está acontecendo, essas perseguições absurdas e a perseguição política que nós temos hoje como lamentável realidade no Brasil. Eu quero agradecer e elogiar o deputado Coronel Meira pela iniciativa e pode contar comigo, estarei junto lá. Um abraço, próximo dia 15, quarta-feira, às 15h30 em Brasília. Estaremos juntos. Olá pessoal, aqui é o Gustavo Gaia, deputado federal por Goiás, passando um recado muito importante. A gente sabe que nosso país já não é mais uma democracia plena e é por isso que no dia 15, de quarta-feira, às 16h30, nós teremos uma audiência pública que institui o Dia Nacional do Preso Político, porque no Brasil hoje nós temos presos políticos. Então, compareça no Congresso às 16h30, no dia 15, para a gente participar dessa audiência que é extremamente importante. Um abraço. E Olá Brasil também está acompanhando tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, apoiando, mandando doação principalmente. Muito obrigado a todos. Eu estou agora com o vice-prefeito de Porto Alegre aqui, Ricardo Gomes, que vai falar um pouco rapidão aqui com vocês, afinal ele está
no meio do serviço aqui, ajudando desde o início, né, Ricardo? Estava me mostrando também as fotos dos primeiros resgates, como tudo aconteceu, e também para dar alguns alertas para a população, em especial aqui da capital dos gaúchos, Ricardo. Marcel, obrigado pelo teu apoio. A gente estava falando agora do teu papel nas antenas da Starlink que estão chegando aqui no Rio Grande do Sul. É importante retomar a conectividade, mas também teu apoio para trazer donativos e principalmente uma história que a gente ainda tem que contar para o Brasil inteiro, que é a ativação dos voluntários, né? Essa força da sociedade que se levantou. É verdade, forças públicas estão atuando e estão atuando com muito empenho, mas tem um milagre verdadeiro que aconteceu nesse processo todo, que é toda a mobilização de pessoas saindo de casa, de barco, de jet ski, de bote de isopor, com o que tivesse, qualquer coisa que boiasse, né, Marcelo? A gente falou isso, que foi usado para fazer resgates. Então, nosso muito obrigado aqui a todos os que estão fazendo o seu papel nesse processo. Pode ser cozinhando nos abrigos, pode ser fazendo doações, mas de uma forma muito especial quem colocou a vida em risco aí para salvar a vida dos outros, né? É impressionante a força da sociedade gaúcha, né, Marcelo? Eu quero aproveitar, Ricardo, deixar aqui também reconhecimento ao prefeito Sebastião Melo, que está na linha de frente. Ele, aliás, muitos prefeitos do Rio Grande do Sul dando exemplo. Tem muita gente com razão, inclusive, criticando vários, né, órgãos públicos, etc., burocracia, mas a gente precisa reconhecer quem está fazendo um trabalho de linha de frente. E o Ricardo, a turma toda dele da prefeitura, eu vi não só imagens, presencialmente o tanto que vocês estão fazendo, Ricardo, e ouvi de ti também o reconhecimento para as pessoas que estão ajudando, voluntários, todo mundo que está nessa linha de frente junto. É também para nós reconfortante, porque a gente vê que tem bastante gente também no setor público, né, reconhecendo o que os voluntários estão fazendo nesse momento no Rio Grande do Sul. Eu não entendo, Marcelo, a gente estava falando nisso, né? Não entendo a dificuldade de reconhecer a extraordinariedade da força dos voluntários, né? Desde sexta-feira que eu estou participando na linha de frente dos resgates ali, e tinha pontos de embarque, pontos de desembarque que são coordenados por voluntários e com uma liderança natural que surgiu, uma organização espontânea extraordinária ali no desembarque, né? O embarque no viaduto Utzig e o desembarque na Cairu, aqui em Porto Alegre, eram basicamente coordenados por voluntários. E o governo bom é o que sabe aproveitar essa força sem se apropriar dela, sem suprimir essa capacidade de organização. A gente sabe que o setor privado é muito mais capaz de se organizar e é muito mais eficiente do que qualquer governo. E que bom, é o nosso agradecimento, né? Nós tivemos, lamentavelmente, 3 óbitos em Porto Alegre confirmados até agora. São mais de uma centena no Rio Grande do Sul. Mas seguramente 40, 50 mil pessoas saíram de casa e estão seguros nesse momento por essa força do voluntariado aí, com apoio, né? Teve resgate que eu disse, foi em PPP, né? Parceria público-privada. Os barcos traziam até a estação Farrapos, ali em Porto Alegre, e depois o caminhão do Exército, quando chegava, conseguia puxar essas pessoas para a área seca. Então, houve uma confluência de muita força, mas em número, 90% do setor privado, né? Pessoas que botaram barcos, jet skis, equipamento, combustível, óleo 2 tempos para motor de barco, a comida. É extraordinária a capacidade de organização aí dessa população quando se une. 2 temas são um pouco complexos, mas rápidos, que eu sei que teu tempo é curto, Ricardo. O primeiro, muito importante aqui, está chovendo. O pessoal tem que se cuidar, continuar se cuidando. Que se puder, se tiver numa área que está alagada e ainda não saiu de casa, saia de casa. Oriente as pessoas a sair de casa. A gente não tem condição de fazer logística reversa, mandando comida e água para dentro dessas áreas alagadas. Então, se puder, saia de casa. Segundo, protejam-se dessa chuva, né? Inclusive os resgatistas. A gente não pode perder gente no esforço de salvar gente. Então, observe se tem raio, se não tem, a chuva, o vento. Terceiro, o pessoal vai esfriar no Rio Grande do Sul.
a temperatura aqui em Porto Alegre vai cair para abaixo de 10 graus. Então, se puderem ajudar nos abrigos, a doar cobertores, roupa de inverno, né? É hora da gente antecipar essa campanha do agasalho, porque o frio vai chegar e essas famílias vão precisar de apoio. Então é isso, ajude como puder. Nós estamos fazendo esforço hercúleo aqui, Marcel, também para construir espécies de diques secos dentro de Porto Alegre para isolar as casas de bomba que estão funcionando das áreas em que as casas de bomba não estão funcionando, para poder baixar a água na cidade. Mas nós provavelmente estamos olhando para o momento em que o rio vai voltar a subir, o Guaíba pode chegar de novo aos 5,35 que já chegou. Então é um momento de muita prudência, cuidado, não é hora de voltar para casa ainda, é hora de muita atenção e de manter essa corrente de solidariedade. Para concluir, Ricardo, a gente estava falando também com o prefeito Sebastião Melo por telefone há pouco, a importância depois na reconstrução de a gente observar os exemplos internacionais. O furacão Katrina, por exemplo, que devastou Nova Orleans. Eu comentei com você que a gente esteve com deputados federais holandeses e o embaixador da Holanda, que é um país que também tem grande expertise, inclusive ajudou a recuperar New Orleans lá nos Estados Unidos. E a gente vai precisar trabalhar muito, né, nos sistemas aqui de Porto Alegre, de diques de proteção, e não só aqui, mas no Rio Grande do Sul todo, e mesmo de exemplo para o resto do Brasil, para que quando houver esse tipo de chuva, que isso não tem como evitar, a gente não tenha tanto efeito negativo na nossa população, né, Ricardo? É isso, a gente está numa fase de salvar vidas e depois vem uma fase de reconstruir vidas. Isso é uma reconstrução econômica, nós temos que dizer isso, o Estado e a cidade vão sofrer economicamente, nós precisamos retomar a oportunidade de renda de muitas dessas famílias que estão abrigadas, e tem uma reconstrução de infraestrutura pública também que precisa acontecer. E enquanto as vidas das famílias precisam muito do apoio de doadores privados, nós vamos precisar que a União faça a sua parte com recursos, porque não existe município nesse país capaz de enfrentar sozinho a magnitude do problema que aconteceu. Então, sim, nós temos que chamar, nós pagamos impostos, o Estado no Brasil existe, ele é gigantesco, é muito maior do que nós gostaríamos, né, Marcel? E enquanto o Estado for máximo, ele tem que pelo menos responder com o mínimo no momento das catástrofes na infraestrutura pública, né? Que é o papel nesse momento. E nós precisamos de inteligência. Então, toda o apoio internacional, o Marcelo já está em contato com a Holanda, trazendo especialistas para cá, vai ser importante, porque nós vamos ter que pensar fora da caixinha. E dentro da caixinha significa a forma tradicional do Estado brasileiro pensar. Nós precisamos imputar inteligência no processo. Aliás, vários outros países já têm ajudado ou oferecido ajuda ao Brasil, independentemente do quanto, né, que foi ofertado ou ajudado, né? Nós temos o exemplo do Uruguai, da Argentina, da Holanda, do Canadá, dos Estados Unidos, enfim, vários outros países já ajudando. E, Ricardo, vou te liberar, mas antes disso eu quero dizer da minha enorme admiração por ti. Eu estou muito feliz que Porto Alegre, nesse momento, te tem como vice-prefeito, tá? Para ajudar nesse momento tão difícil, né, com a cabeça no lugar, que é muito importante também, né, liderar o povo que está também de uma forma absolutamente espontânea trabalhando e precisa ter boas referências na política, coisa que não está fácil hoje no Brasil, mas contigo aqui eu fico tranquilo que aqui em Porto Alegre, com o Melo também, que está fazendo um bom trabalho, eu estava mesmo comentando, outros deputados estão ajudando, Felipe Camusato está também fazendo muita coisa, queria lembrar do nome dele aqui, mas tantos estão fazendo aqui, né, e que precisam ser reconhecidos também por estarem reconhecendo a importância do povo que está trabalhando muito como voluntário. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcel. A admiração é recíproca, tu sabe disso, né? Comecei minha vida política do teu lado e a gente segue junto, e eu quero... eu tenho certeza que tu, como eu agradeço a Deus por nesse momento estar numa posição em que eu posso ajudar as pessoas. Perfeito. Dentro da minha capacidade, não posso tudo, mas eu estou numa posição em que eu posso ajudar, como tu tá também, e por isso meu último pedido para as pessoas é que orem pelo Rio Grande do Sul. A fé é muito importante para nós nesse momento também, então se unam a nós em oração aqui, porque